falar, se vocês escutarem uns chiados no fundo é porque começou a chover literalmente agora que eu playei a câmera. Mas é o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre o livro do mês de fevereiro, que é Don Quixote. E o seguinte, segundo aviso, nem começou o vídeo, já tem 2 avisos. Esse vídeo não tem o propósito de falar das filosofias desse livro. Não é um vídeo em que eu vou conversar sobre a escola Don Quixote, né? Porque tem muita gente aí que estuda Don Quixote, os escritos e tal, né? E não é o propósito desse vídeo. Eu estou apenas aqui como uma leitora que leu Don Quixote de curiosidade e é só a minha opinião. Então, assim, eu tenho, na verdade, 2 links para disponibilizar para vocês que, com pessoas que realmente sabem o que estão fazendo quando leram Don Quixote. Um é de uma professora da USP, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e o outro é, na verdade, uma aula de literatura que aquela universidade americana, a Yale University, disponibilizou. E tá em inglês, mas então assim, né, se você tiver curiosidade, é até interessante. Aí eu vou deixar o link aqui na coisa aqui embaixo. Combinado? Então tá. Seguinte, Don Quixote. Essa minha edição aqui é da Pinguim Clássica, ela vem com 2 volumes bem grandes, são mais ou menos umas 600 páginas cada, e vem com esse boxzinho assim, bonitinho. E esse livro aqui, a tradução dele foi feito pelo Tradução e Notas de Hernani Só. A introdução desse volume é desse John Rutherford, e no volume 2 os pós-fácios é do Borges e do Ricardo Piglia. E aí logo no começo do volume 1 a gente vai ter, né, uma nota desse Hernani Só, do tradutor, em que ele conta um pouco das dificuldades que ele teve em fazer a tradução. Porque o livro foi escrito em 1600 e qualquer coisa, se eu não me engano. Então assim, é um espanhol bem arcaico e tem um humor muito sutil nesse livro, que eu acho que com tradução acaba que se perde um pouco, né? Mas aí ele explica tudo direitinho e eu achei só assim, interessante comentar sobre isso, porque ele tem plena consciência de que é difícil de fazer tradução de livros, né? Então assim, hoje em dia a gente tem muito problema com traduções. Tem livros assim novos que são best-seller que tem problemas seríssimos de tradução. Mas então, enfim, né? Só uma observação aí. Vamos conversar sobre Don Quixote. E olha, eu não sei o que dizer desse livro. Sério, enquanto eu tava pensando assim, o que eu vou falar do livro, porque eu gostei do livro, eu achei muito interessante, só que eu achei muito cansativo. Eu sei que é um pouco complicado sem falar de clássicos, né, e as pessoas ficam meio possessas com isso, elas tomam pro lado pessoal, mas é porque realmente não foi uma leitura fácil pra mim. Eu acho que eu falei no vídeo lá da maratona de carnaval que não é em relação ao vocabulário, né, assim, as piadinhas e tal, não é isso. É realmente a história. Pra mim foi muito difícil, principalmente as 100 primeiras páginas, 150, por aí. Eu tenho um problema que é ter as notas na parte de trás do livro. Eu sei que, tipo assim, esse livro é um livro que tem muita nota, e que é uma coisa boa ter notas, só que eu não gosto quando elas estão no final do livro, porque interrompe a minha leitura. Sabe, tipo, você tem que vir aqui, uma nota, aí você tem que vir aqui, aí você lê a nota, aí você continua a leitura. Isso pra mim, gente, sério, me irrita, mesmo assim, eu acho. E eu não consigo não ler a nota, tem muita gente que não lê as notas, mas eu não consigo, é mais forte do que eu, então eu acho que interrompe a leitura, você perde ali o raciocínio e aí me incomoda. Mas nessas 100 primeiras páginas tem muitas notas que são
as referências, né, dos livros de cavalaria, dos romances de cavalaria que o autor, que o Miguel de Cervantes vai mencionando aqui ao longo da história. Então, assim, eu achei um pouco penoso esse começo mesmo. E durante toda a leitura não teve um momento em que eu falei assim, em que eu pensei, né, nossa, vou ler Don Quixote agora. Não, eu era tipo assim, oh, tem que terminar de ler Don Quixote. Foi nesse nível. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, eu achei legal. O propósito do Miguel de Cervantes, né, ao escrever Don Quixote, foi justamente criar uma sátira em relação aos romances de cavalaria que faziam muito sucesso na época. Então ele mesmo diz que esse livro é um livro de comédia, né? É um livro para você dar risadas. E realmente, assim, tem umas passagens que são excelentes aqui, mesmo assim. O meu personagem preferido da vida não, mas ele entrou na lista dos personagens super bacanas, que é o famoso Sancho Panza. Gente, essa pessoa é sensacional. Sério, é muito engraçado. Nossa, eu passava mal de rir das partes das aventuras cavaleirísticas. É muito engraçado. É um livro que vale a pena de ler, assim, pelo conhecimento, né, por ser um clássico e tal, ter tanto tempo, né, tipo 1600 e tal, que foi escrito. Tem tanto tempo que esse livro existe e ele, de uma certa forma, ele permanece muito atual, sabe? Não é aquele livro que ele vai narrar a história ali de uma época e que só vai servir para aquela época, sabe? Você pode ler hoje e ter um entendimento igual, por exemplo, eu vi que uma das primeiras impressões que as pessoas têm é justamente esse lado da comédia. E aí se você faz uma releitura, você enxerga a parte mais filosófica, né, da história, da posição, da colocação do Don Quixote e tal, em relação à vida que ele resolveu levar. Que é uma das... que eu acho que, assim, é o que caracteriza o livro como clássico, é justamente isso. Eu, sinceramente, não acho que foi a intenção do Miguel de Cervantes, né, de escrever um livro tão filosófico assim, né, de passar por essa coisa do Don Quixote, independente de ser loucura ou não, ele resolver viver a vida que ele quer e não aquilo que a sociedade espera, né? Esse é um lado filosófico aí do livro. Porque logo no começo da história a gente fica sabendo que ele é um fidalgo, né, uma pessoa importante aí, uma pessoa rica, e ele consome muitos livros de romance de cavalaria. E aí um belo dia ele acorda meio piradão da cabeça, assim, muito louco, e resolve que ele é um cavaleiro andante. Daí ele sai nas suas aventuras, e logo no começo a gente vai ter uma passagem lá com o estalajadeiro que é muito engraçado, que ele fala, não, mas para você ser um cavaleiro, você precisa de tal e tal coisa, sabe? É interessante, as passagens nas estalagens são pra mim as melhores. E aí na primeira estalagem que ele chega lá com o Sancho Panza, o Sancho sem entender ainda muito bem o que é ser um cavaleiro andante, e aí o Don Quixote enxerga tipo um castelo, e aí o Sancho fica lá. É uma estalagem. Não, é um castelo e tal. Tipo, você tá doido? Mas é muito engraçado. E ao mesmo tempo em que eu lia essas passagens, né, a famosa passagem dos moinhos, que o Don Quixote acha que são gigantes, é engraçado, gente, é muito engraçado. Só que ao mesmo tempo eu fico um pouco de dó do Sancho, porque ele sempre sofre. Assim, as aventuras nunca dão certo, eles sempre apanham no final, é engraçadíssimo. E o Sancho reclama pra caramba. E aí tem umas filosofias assim, de vida também muito engraçadas. E só que são assim, colocações muito inteligentes, sabe, que eles fazem, assim, principalmente o Sancho. Ele fala umas coisas que você fica tipo, hã? Mas aí faz sentido no final, quando ele conclui, assim. É engraçado, é uma leitura que vale a pena de fazer. Como eu falei, não é um livro que eu acho que tem muita gente que não vai gostar,
não pela história em si, como eu falei, mas porque é um livro muito extenso. São mais de 1.200 páginas e tem algumas passagens que são bem penosas, assim, são bem extensas, e aí ele prolonga a história, e aí vai... Isso pra mim me incomodou. Eu acho que podia dar uma resumidinha, sabe? Na história. E assim, o volume 1, a história, o Miguel de Cervantes, ele escreveu o volume 1, né? Tipo, não era volume 1, era Don Quixote, né? E aí ele escreveu, né, o livro e tal, ele, não sei se ele fez essa história, esse primeiro volume, com a intenção de fazer o segundo. Mas, como fez muito sucesso a história, muito mesmo, as pessoas estavam gostando muito, e não é a primeira obra do Miguel de Cervantes, ele já tinha publicado outras coisas, mas foi com Don Quixote que ele ganhou reconhecimento. E um reconhecimento maior ainda, sei lá, 400 anos depois que ele morreu. Daí, uns 10 anos depois, mais ou menos, uns 8, sei lá, surgiu um volume 2 de Don Quixote. Só que ele não foi escrito pelo Miguel de Cervantes, foi escrito por um cara aí qualquer que resolveu aproveitar da situação. E aí, no segundo volume aqui, que é o Don Quixote, ele fala assim, não, gente, peraí, o Don Quixote é meu personagem. E aí logo no prólogo ele coloca que ele faz essa crítica a esse cara que escreveu o volume 2 e ele fala, não fui eu que escrevi aquilo, esse é o verdadeiro volume 2. E inclusive ele zoa tipo, de uma forma bem sutil, bem inteligente, ele inclui esse volume falso dentro da história. Ele coloca isso muito inteligentemente, ele coloca isso aqui, e aí o Don Quixote fica sabendo que tem autores escrevendo sobre ele. E aí ele acha sensacional isso, e aí que ele se acha um cavaleiro mesmo, porque, né, tem uma história sobre ele. E o seguinte, daí ele, pensando nisso, o Miguel de Cervantes, ele já estava ali nos finalmente da vida dele, ele fecha a história de forma que não tem como ninguém dar continuidade ao personagem. Vocês já devem imaginar o que acontece, eu não queria, né? Não vou falar em voz alta, pra falar que eu não dei spoiler, mas é a mesma história do Sherlock Holmes, né? É o mesmo princípio. O mesmo princípio com o Poirot da Agatha Christie. Pra, assim, não terem autores pra aproveitar, né, do personagem, já do sucesso do personagem, e continuar o projeto, né? Então os autores tomam aí algumas decisões tristes. Mas enfim. Eu gostei da metade do volume 1 pra frente, eu achei bem legal. É o que eu falei, tem algumas passagens que são bem chatinhas e tal, mas dá pra ler, não é nada impossível não. E dá até mais ou menos... E assim, eu gostei muito do segundo volume, que eles encontram um casal aristocrático, não é um casal feudal, sei lá. Um casal de pessoa rica aqui, que tem muita terra e tal. E boa parte desse volume 2 acontece, as aventuras são relacionadas à estadia deles nessa propriedade, né, desse casal. Que eles ficam sabendo da fama do Don Quixote, eles leram, né, o livro, e aí o Don Quixote chega lá na casa deles e aí eles resolvem fazer umas pegadinhas com o Don Quixote e ele cai em todas. É engraçadíssimo. Só que é aquilo que eu falei, às vezes eu fico um pouco de dó, porque as pessoas se aproveitam dessa loucura ingênua do Don Quixote, sabe? Aí eu fiquei com um pouco de dó. Sabe assim, eu fiquei tipo, nossa, eu não devia estar rindo, sabe? Assim, eu fiquei meio mal em algumas situações. Mas é isso. Ah, uma observação também que eu percebi e que eu achei genial. Como eu tive, né, um pouco de dificuldade, assim, de focar mesmo na leitura, quando acontece isso, eu leio em voz alta. Que aí é pra eu focar mesmo, porque senão a minha cabeça começa a pensar em milhões de outras coisas. E foi quando eu comecei a fazer essa leitura em voz alta que eu percebi que toda a história, todas as mais de 1.200 páginas, elas têm uma musicalidade. Eu não sei se é tipo uma coisa que
foi proposital, se foi uma coisa da tradução. Eu imagino que tenha sido proposital. Mas ela tem uma musicalidade muito bacana, sabe? É bom de ler. É muito bizarro isso, mas é bom de ler, é bom fazer a leitura. Você... É tipo assim, as palavras rimam e elas combinam entre si e é bom de ler. Eu não sei se isso fez muito sentido, mas, sabe, ela é boa de escutar, é uma história boa de escutar. Então, né, você que gosta mais desses lados, assim, né, tipo, de estudar histórias e autores, igual tem muita gente que estuda Tolkien e tal, eu acho que é um fato a ser observado aqui no Don Quixote. Eu fiz pouquíssimas marcações, pouquíssimas anotações aqui, e foi mais assim, de curiosidade mesmo, e de passagens que eu achei assim, muito engraçada. Por exemplo, a parte que ele vê um barbeiro, eles cruzam, né, o caminho assim, com um barbeiro, e aí ele acha que a bacia lá do negócio de fazer barba é, na verdade, o elmo do não sei quem, do tipo um Rei Arthur, sabe? Um cavaleiro muito importante. E aí ele cisma que tem que ter aquela bacia. E aí o Sancho, cara, é uma bacia de barbeiro. E o Don Quixote, não, é um elmo poderosíssimo, eu preciso ter isso. E aí eles vão atrás do barbeiro pra pegar a bacia. E aí o Don Quixote fica usando uma bacia na cabeça. É nesse nível de loucura que é o Don Quixote. Então, assim, tem umas coisas muito engraçadas que ele fala, mas ao mesmo tempo que ele tem esses momentos de loucura de enxergar numa estalagem um castelo e de achar que a bacia é um elmo, ele tem uns momentos muito pé no chão, sabe? Ele chega a umas conclusões muito bacanas. Tanto que é um outro ponto que aparece constantemente no livro. Tem um padre e um barbeiro, que é da vila dele, né, da Mancha, que eles ficam muito... Tipo, eles são amigos, né, do Don Quixote e tal, e eles ficam preocupados com essa loucura. Aí eles vão ter uma conversa com ele. E eles percebem ao longo da conversa que você não sabe se ele realmente é louco, se ele é um lúcido louco ou se ele é um louco lúcido, sabe? Então tem esse contraponto, ele aparece direto na história. Ele faz umas colocações assim muito, muito bacanas. E tem uma parte também que eu achei muito interessante, que é quando o Don Quixote dá conselhos pro Sancho, quando o Sancho Panza ganha uma ilha para governar. E são 2 capítulos rapidinhos assim que ele fala o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer como governante. É muito interessante, são os momentos de lucidez que ele tem, que é bacana, é bacana. E assim, de novo, eu acho que é um livro que muita gente tem medo de começar a ler, justamente por ser um clássico, e ser um clássico da literatura espanhola, e, né, não sei o que, tem todo um não me toque aí envolvendo clássicos, né, e que as pessoas realmente têm um pouco de receio de ler. É um livro, é uma história muito grande, mas eu acho que se você não levar pra esse lado, sabe, assim, de filosófico, não levar para esse lado filosófico da história, você vai ter aqui uma história de comédia, sabe, com 2 personagens principais, né, o Sancho Panza e o Don Quixote. Eu acho que dessa forma, se você enxergar dessa forma, vai ser uma leitura mais leve. É impressionante como que essa câmera fica de sacanagem com a minha cara. Toda hora ela me corta. Mas eu não lembro nem o que eu tava falando antes. Eu acho que era da minha percepção, né? Mas eu não lembro também o que eu ia falar mais. Mas é o seguinte, só pra fechar o vídeo, que eu acho que ele já deve estar ficando muito grande. Acho não, né? Tenho certeza, porque a câmera me cortou. Mas é o seguinte, leiam Don Quixote. Não fiquem assim assustados com os meus comentários, né, de tipo assim, ser uma leitura penosa e tal. Eu tive essa percepção, sabe? Pra mim, realmente, a história podia ser muito menor. Mas, como não é o caso, você nunca deve
pegar um livro pra ler e falar, nossa, que livro grande. Sabe, depende da história. Às vezes é uma história sensacional e que na hora que você percebe, você já leu as mais de 1000 páginas e você vai ficar com aquela sensação de que poderia ter mais coisas, entendeu? Então, assim, a quantidade de página não é relevante, né? Tanto que tem muitos livros que são pequenos e que são excelentes. Mas, enfim, não se deixem enganar pelas aparências. Mas enfim, vamos fazer o negócio direito. Leiam Don Quixote, pela experiência, sabe? Pra conhecer mesmo, eu acho interessante porque a gente fica muito preso, a gente sofre muita influência da literatura norte-americana, até mesmo europeia, e a gente esquece que tem muitos autores importantíssimos e excelentes, né, assim, da literatura espanhola, literatura africana, literatura asiática, que acaba que passa, né? Então, assim, leiam no seu ritmo, não leiam por obrigação, não façam isso, porque isso só atrapalha a leitura. E aí, se você já leu, ou quer reler, ou vai reler, não sei o que, deixa aqui pra mim as suas percepções nesses comentários, se você concorda ou não com a minha opinião. E lembre-se de, né, se vocês animarem, conferir os links que eu vou deixar aqui disponível. E obrigado, obra! É isso! Leiam Don Quixote, é muito legal. Até o próximo.